Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Nosso mundo é composto de mais de 7 bilhões de pessoas, entre homens e mulheres. Essa união faz prosperar e perpetuar nossa espécie indefinitivamente. Mas, e se algo acontecesse e essa união não fosse mais possível? Imagine um mundo onde, sem explicação, todas as mulheres morressem subitamente. Como o homem faria para perpetuar a nossa espécie? Seria o fim da raça humana? Veja agora nesse vídeo. Acredite ou não, e se todas as mulheres morressem? Vamos imaginar um cenário onde um vírus que somente atacasse as mulheres, de repente aparecesse em todo o mundo, em uma onda epidêmica devastadora. Todas as mulheres morrem instantaneamente. Qualquer ser humano que fosse biologicamente nascido como uma mulher morreu, o que inclui todas as mulheres e alguns homens que foram biologicamente nascidos mulheres. Homens biológicos que tiveram mudança de sexo para se tornarem mulheres sobreviveriam. Este fenômeno da perda de um gênero deixaria o mundo em choque. De momento, a perda de um ente abalaria a todos. Perderíamos nossas mães, irmãs, avós, tias e precisaríamos de algum tempo para nos recompor emocionalmente, para prestar atenção nas verdadeiras consequências da pandemia. As taxas de suicídio no mundo aumentariam exponencialmente. Após essa primeira onda, o homem teria que se adaptar a este novo mundo. Homens com dependência sexual ou desejo sexual hiperativo ficariam ansiosos e depressivos, o que contribuiria para a taxa de suicídio. Na dependência do sexo, toda a vida do doente está orientada no sentido de cumprir o seu apetite sexual. Com isso, a homossexualidade se tornaria muito mais comum, já que seria a única maneira de praticar relações sexuais. Com a depressão e a abstinência sexual, teríamos um outro quadro, a possível elevação de estupro. Em 2014, só no Brasil, foram registrados 47.600 estupros. Apesar de, fisicamente, o homem ser mais forte do que a mulher, transexuais, homens mais fracos e adolescentes seriam a maioria dos alvos. A indústria de sexo iria explodir. Os especialistas em robótica e inteligência artificial preveem que em 2050 os robôs sexuais que proporcionam orgasmos com duração e intensidade programadas já estarão disponíveis para venda. É presumível que esses humanoides estariam disponíveis muito antes disso. David Levy, autor do livro Love and Sex with Robots, diz que o casamento entre o ser humano e o humanoide será realidade em 50 anos. No mundo sem nenhuma mulher, essa união ainda teria o apoio de leis nacionais e aconteceria num prazo muito mais curto. As indústrias voltadas para a mulher entrariam em colapso e a economia mundial sofreria junto. Indústrias de beleza, roupas femininas, calçados, perfumes, lingeries, muitas fechariam as portas. Mas as consequências de um mundo sem mulher são muito mais alarmantes do que a economia abalada. Se nada fosse feito, a humanidade estaria condenada a 80 anos aproximadamente. Seria o tempo suficiente para o último bebê nascido viver toda a sua vida. Nossos esforços teriam que se voltar completamente para a perpetuação da espécie. E como fazer isso com uma taxa de natalidade reduzida a zero? Bem, há uma abundância de óvulos humanos em armazenamento a frio. Certamente poderíamos fertilizá-los para ter embriões do sexo feminino. Mas, para isso, temos a necessidade de usar alguma outra grande fêmea de outra espécie para a barriga de aluguel, como uma macaca. E, apesar das preocupações éticas para manter a economia e a nossa espécie, isso poderia não ser tão difícil de alcançar. Nós vimos que a clonagem de um mamute é possível utilizando fêmeas de elefantes. A compatibilidade das duas espécies tem a ver com o tipo de placenta que é produzido. Os seres humanos e os primatas de ordem superior têm placentas hemocorial, o que significa que as mães estão em contato com o córion. Apesar de não haver registros desse caso, por motivos éticos, seria uma possibilidade real. Fazer isso na escala necessária para produzir mulheres o suficiente para manter a diversidade genética, no futuro, seria uma grande empresa. Precisaríamos de macacos em números sem precedentes para nossa criação. Mas assumindo que o vírus também exterminou os óvulos armazenados e, para piorar, matou também todas as chimpanzés no mundo, o que aconteceria agora? Nesse caso, o homem teria que fazer um esforço global em investimento na área científica para a pesquisa da clonagem humana e o desenvolvimento de embrião in vitro.
Isso nos daria um fornecimento contínuo de novos homens, enquanto descobrimos como recriar o sexo feminino, o que poderia ser alcançado antes que a humanidade fosse extinta. A ciência então precisaria descobrir como combinar os genes de 2 homens para fazer um óvulo feminino. É uma possibilidade, já que conseguimos clonar mamíferos grandes, como ovelhas, e, caso não haja mais preocupação ética, nós provavelmente poderíamos descobrir como clonar seres humanos dentro de poucos anos. Então, a parte mais difícil nesse cenário seria gerenciar o crescimento in vitro de uma única célula em um bebê recém-nascido, em um útero artificial. Isso não é possível no momento, de modo que seria uma importante linha de pesquisa. Dessa maneira, a humanidade poderia sobreviver e recuperar uma população de sobrevivência dentro de 80 a 100 anos. O planeta iria melhorar imensamente com a população reduzida drasticamente. Aquecimento global, poluição, uso de recursos, tudo seria reduzido da noite para o dia. O desenvolvimento das áreas de entretenimento, das pesquisas na área de tecnologia, científica, nos transportes e etc., iria parar completamente. Não somente pelo baixo consumo, mas pela falta de interesse do homem, que estaria focado em nossa prosperidade. Caso consigamos prosperar apenas clonando o sexo masculino, espere um celular a cada 100 anos, ou um novo carro a cada década. Trocaríamos os filmes e a TV por livros, e mesmo os livros demorariam para surgir. Bem, ficamos por aqui. E vale lembrar que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Nós dependemos das mulheres. Elas são parte fundamental de nossa história. Mas comente você. O que você faria se acordasse num mundo sem mulheres? Não se esqueça de clicar agora no joinha para ajudar e se inscreva clicando no botão vermelho. Muito obrigado por assistir o vídeo e, pessoal, até a próxima!